Olá, Tiago Alves aqui. Carol Leme falando. Essa é a edição do Café com Pilates. Estamos na Ilha da Magia, minha terra. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos fazer uma bateria de gravações hoje e a gente tem a nossa primeira convidada, Carol. Quem que é a nossa primeira convidada do dia? Nossa convidada é uma paranaense que foi parar no Mato Grosso do Sul. Isso? Isso. Olha aí. Do Pilates. Está à frente de um dos projetos mais interessantes do Pilates no Brasil. Fez PNP comigo. Sandra Ribeiro. Olá, Sandra Ribeiro. bem? Seja bem-vinda ao Seja Café com bem-vinda. Pilates. Obrigada, Thiago. Obrigada, Carol. E para começar, Sandra, fala para nós aí o que o Pilates representa para você. Conta para nós. Olha, o Pilates representa para mim, acho que acima de tudo, de 10 anos para cá, uns 11 anos, cura. Olha só. Uau. Uau. Bem profundo. Defina essa cura para nós aí. Vamos lá. Porque assim, eu sou profissional de educação física, né? Trabalho com educação física desde 2001, conheci Pilates lá ainda na faculdade nessa época, mas eu trabalho só com Pilates de 2008 para frente, então assim, faz um tempinho, né? E lá nessa época, em 2008, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, né? Que é a síndrome de Sjögren, e naquela época me deram 3 meses de vida. Em Oi, 2008. ó, arrepia tudo já. Até foi a minha tese, né? Foi, Lá na Lolita e tal. E por isso que eu digo que é cura, né? Porque faz parte desse meu processo de autocura, Uau. né? Que eu venho trabalhando diariamente na minha vida, todo dia, o tempo todo, e levando isso para as pessoas. Tá, né? mas o Pilates te foi indicado como uma ferramenta para combater essa Não, a eu doença? que percebi. Não? Ah, você percebeu. Eu que percebi. Ao Tá. contrário até, na época eles falavam que eu não deveria fazer nada. Entendi. Nossa. Que até hoje isso acontece com a maioria das pessoas que Mas têm desculpa a doenças minha ignorância, é uma autoimunes. doença de osso, de pele, de... Então, ela é parente do lúpus, Tá. né? Só que toda doença autoimune, elas são meio parecidas. A gente fala que são parentes, né? Como se dessem as mãos, assim. Tem algumas características específicas, né? A minha, no caso, é a secura. Olho seco, boca seca. Ah, é verdade, eu tava tentando E lembrar. dores nas articulações, que isso faz parte de todas, fadiga crônica e etc. E aí elas vão se aliando. Normalmente quem tem uma, vai tendo Aham. outra, tem Aham. mais de uma, Caramba. entende? E, assim, na época, né, as minhas taxas eram muito elevadas, então os médicos ficaram muito assustados, assim, né, e me deram Esse esse prazo. prazo, né? E não foram poucos médicos, foram mais de 3 reumatologistas. Isso foi Você já- quanto tempo 2008? atrás? E 8. Você já tinha 2000. filhos na época? Eu tinha o Rian e tinha a Raíssa. já. Caramba. Eu já Como tinha é que os foi na dois. cabeça da Sandra, assim, Nossa, imaginar, Então, processar essa olha forma? só, eu fui contar pro meu marido 1 ano depois. Nossa. Porque eu pensei assim, como que eu vou falar? Olha, vou morrer daqui 3 meses. Vamos aí. Caraca, que loucura. Né? Então, e depois que eu vi que eu falei, putz, eu não vou morrer, né? Eu acho. Já tinha passado os 3 Não disso, pelo Né, menos. acho que, né, eu assimilei, falei, não, peraí, né, acho que não é bem assim, fui pelo caminho da homeopatia, enfim, de várias outras, contra o que queriam que eu fizesse, né, com a medicina tradicional, né, e fui num caminho reverso, e Coragem também, hein? também, Mas mas Muito será que eu morrer? corajosa. Eu preferi morrer limpa, vamos dizer assim, É. tomando, sim, do Caramba. que fazendo Sim. quimioterapia, imunossupressão, sendo que não ia resolver. Mas Se eu você... ia morrer, pra que eu ia fazer? Eu pensei, Nossa, que loucura. eu não quero, eu vou tentar o alternativo, né? Naquele tempo, se falassem pra mim, ó, toma isso aqui que você vai curar, eu tomava. Ah, imagina, óbvio. né, pra quem tá... Porque Dá tem uma 3 meses de garrafada, vida. Tá, me dá, eu vou tomar, né? Dá 3 pulinhos. Pra Tá? quem tem 3 Caramba. meses de vida, né? Exato. Tá, e você começou como praticante daí, é isso? Ou já começou? Não, eu já trabalhava, né, com Pilates. Ah, já E trabalhava com tinha Pilates. uma academia, tinha tudo. Ah, tá. Né? Mas não era só Pilates, não era aprofundado Só assim. que aí eu comecei a ver o seguinte, a fazer vários testes comigo mesma, porque tinha muita coisa que inflamava mais a doença.
tipos alternativas de atividade física. Exato, né? Entendi. Tá? Então, por exemplo, hoje eu tô com a minha doença em stand-by, vamos dizer assim, que eles chamam de remissão. Remissão. Tá? Porque não tem cura. Certo. Né? Só que tem várias coisas que inflamam ela. Daí, quando inflama, você volta pro fundo do poço, vamos dizer assim. Você volta a estaca zero. Então, ninguém quer ficar inflamado. Então, tem várias coisas que inflamam a doença e todos os excessos. Então, eu fui descobrindo. E aí, eu criei um protocolo dentro do Pilates. Então, hoje eu recebo pessoas que têm doença autoimune jovens, porque virou uma epidemia. Todo mundo tem, parece gripe. Verdade, tá? Então, assim, e as pessoas desconhecem. Esse é uma grande coisa, assim. Às vezes tem e nem sabe que tem, na verdade. Não sabe que tem. Olha que... E hoje eu fiz Os médicos não falam das pessoas que ela tem. Eu tive uma doença autoimune também. Pois é bem similar. Da Carol, um pouco diferente, mas também teve, né? E ficou uma situação bem... Fiz um post falando da doença hoje, inclusive. É doido, que doença autoimune é um negócio doido. Você não sabe da onde vem, o que acontece. E os próprios médicos não sabem te dizer assim, olha, isso é assim, você tem que saber, você tem que se cuidar, você tem que, enfim, né? E aí eu fui descobrindo. Que legal a tua reação, né? Foi assim, a impressão, você contando, a impressão que eu tenho é que você teve o seu... um momento de introspecção. Sim. E agora eu vou me perceber, vou me conhecer e criar um protocolo, tudo. Nossa, isso é riquíssimo, Sandra. Pois é. Que show, parabéns. E daí você começou... Fez a limonada, né? Aquela história. Aí você começou dando aula numa academia de Pilates, você já abriu estúdio? Eu tinha uma academia que tinha Pilates, que tinha natação, que tinha... Né, como você era dona da academia? Era dona da academia. Já trabalhava com academia. Sim. Eu trabalhei muito tempo antes em academia, né? Com outras modalidades, né? De body system e tudo mais, como profissional de educação física, a maioria sempre fez isso, né? Mas naquele tempo ninguém tinha Pilates, né? Eu saí das academias que eu trabalhava para abrir o meu estúdio e que na verdade que era... Exato. Você fez o processo inverso. Você era uma empresária já e virou empresária do Pilates. Isso. Aí geralmente o processo inverso, né? A gente pega muitos casos aqui que a pessoa começa dando aula de Pilates e abre o seu próprio negócio. Não, eu não. E aí agora você abriu mão da academia e Faz tempo já, desde 2009 é só Pilates. E como é que foi essa decisão, assim, Não foi fácil, Thiago, porque assim, eu gosto muito, né? A gente tem acho que pela profissão, se você escolheu, né? Eu escolhi porque eu gosto. Então, assim, eu gosto de fazer tudo. Então eu queria botar tudo que eu gosto de fazer dentro da minha academia, dentro do meu estúdio, né? E meu marido falava assim, mas não vai dar certo, isso não, você tem certeza? E eu tentava e fazia, e chegou um momento que eu vi que as pessoas não me procuravam para as outras atividades. Eu tinha uma sala lá de funcional que tinha tudo e mais um pouco, que era muito legal e que não tinha aluno, porque as pessoas me procuravam só para o Pilates. E a minha equipe crescendo e tudo crescendo e Pilates. E foi acabando. Hoje, eu até esqueço que eu sou formada em educação física, porque eu só trabalho com Pilates. Eu sou profissional de Pilates. Não faço outra coisa. Não, lógico, a gente tem o conhecimento da graduação, mas agrega várias coisas, mas é o Pilates, 24 horas por dia. Legal. Né? E você tá com quantos estúdios? Um estúdio? Um estúdio. Com quantos colaboradores você tem lá? Eu tenho hoje... professoras 8, 2 secretárias e uma gestora de cursos que me ajuda. Já te ajuda? Já. E esse conhecimento que você trouxe já da gestão te ajudou bastante? Muito. Porque, imagino que muito, isso... Porque foi muito erro e acerto, né? Você já começou... Como muita gente na academia, Nossa, eu acompanho teu trabalho, eu falo para as minhas profs, para as gerentes, para as atendentes, gente, assiste lá. Tudo que ele fala, é tudo que eu passei. É legal. Né? Batendo cabeça, porque não tinha ninguém pra falar. Porque isso faz bastante diferença, eu acho, né? No teu negócio hoje, né? Total. Senão você não sabe pra onde você vai. É coisa que você não aprende na faculdade. Não aprende absolutamente nada. É na raça, é no couro mesmo. É errando mesmo, é levando na cabeça, né? E aprendendo o que sim e o que não, né? Legal. Tá, daí vamos lá. Você foi pro Pilates, se aprofundou e como é que foi de formação? Como é que você começou a estudar? Você falou, quero fazer um curso? Como é que foi essa história? Como é que foi cronologicamente falando? Eu digo que eu comecei com Pilates. Porque... Pilates. Falo Pilates. Eu não gosto de rotular
né, o método, não gosto de ficar denominando contemporâneo, clássico, Nossa, porque eu vejo uma a questão briga, do né? contemporâneo apenas como o que a ciência vem agregar. Então, se a Sim. ciência hoje fala para mim que eu tenho que usar uma coluna neutra, eu não vou retificar a coluna de ninguém. Nossa, que... Para mim é isso que significa Que definição legal, né? Que definição boa. Para mim. Posso pegar pra mim? Óbvio, Vou usar. né? Mas nossa, faz a menção, é faz a nossa, menção, faz a lógico. É menção. nossa, né? Gostei. Para mim, o contemporâneo não é botar um tecido. Não é usar uma bola, uma overball, uma toning ball. Né? Então, eu não Sensacional. gosto de... Porque as pessoas perguntam, os clientes, eles não sabem, eles estão perdidos, né? O que é contemporâneo? O que é esse trabalho clássico? Eu falo, peraí, se acalme. Né? Legal. Eu trabalho Pilates. E é essa a nossa visão dentro do CNPP, né? Que também é outra Sim. coisa aí que surgiu nesse caminhar, né? Não, vamos Justamente falar dele, por vamos isso. falar dele, Vamos vamos falar Vamos dele, chegar bastante. lá, né? Então, assim, pra mim não tem isso. Então, Mas tá aí, começou foi com muito Pilates, difícil. aí Comecei ficou- com Pilates por quê? Porque eu cheguei. Era o que tinha acesso Era o também. que tinha, exato. Eu não tinha dinheiro e nem condições de fazer o único curso que tinha de Pilates de verdade no Brasil, que era muito longe, que era caríssimo, que era em dólar, enfim. E não tinha como sair de Campo Grande naquele tempo, em 2001, 2002, ninguém andava nem de Era mais avião. difícil, né? Ninguém andava de avião, era caro, era um negócio engraçado. Meus filhos falam, você é velha, hein, mãe? É, Ai, meu Deus. a molecada Deus, hoje Deus, tem muita facilidade, né, cara? Que eles Né? Então, assim, a gente não tinha acesso, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, né? Era na biblioteca da faculdade, enfim. Então, uma professora da faculdade, que foi minha orientadora de TCC, que falou, Sandra, eu conheci um método aí que é tua cara, você tem Olha que conhecer só. esse negócio, Olha que legal. doido. que era o Pilates, né? E ali eu comecei com um curso de Pilates. E quando eu fui para fora do Brasil participar de uma convenção de Pilates em Buenos Aires, cheguei lá, estavam os maiores líderes de Pilates, blá, blá, daí eu cheguei, dei de cara com tudo aquilo. Foi falei, aquele gente, que a Lolita legal. tava também? Não, Isso foi que ano, mais ou menos? 2009, 10, 11? não, foi antes, 2006. Ah, já antes do Bem 2008 antes, lá. bem antes de Ah, 2008. tá. Eu nem sonhava essas Tu já coisas ainda. tava, entendi. Eu já trabalhava com Pilates há uns Ah, anos. legal. Tá. Mas se aprofundou, Uns não foi 5 anos eu trabalhava entendi. já. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo, né, os ministrantes internacionais, dando curso, um aulão de match, falando o nome dos Uma abordagem exercícios. Eu diferente. sentei, assim, lá no chão, quietinha, fiquei olhando. Eles falavam, rolou, rolou, eu falava, o que é isso? Chega mais perto. Né? Todo mundo sabendo o que era e eu não sabia o que era, né? Eu falei, gente, que falou, Pilates meu é Deus. esse que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida? Aquilo me foi um choque. Caiu uma ficha. Eu ligava pro meu marido, e porque eu tava lá sozinha, eu tinha ido sozinha, eu ligava pra ele e falava assim, o que foi? Eu chorava, ao invés de estar feliz. Eu achei que você ia estar feliz, o que foi? Eu falei, eu descobri que eu não trabalho Pilates. Nossa. Que eu não conheço Pilates, que eu não sei Acontece, o que é Meu Pilates. Deus, Acontece até pessoal, Até hoje? Quantas pessoas nesse momento estão se identificando com essa história? Né? Aí, nos dias de hoje, Sim. né? Então eu Bastante. fico muito assustada, eu vejo isso também. O pessoal vem fazer o curso e chora e fala, eu nunca vi. Nossa. Eu falo, relaxa, eu passei por isso há muitos anos atrás, o mundo acabou, meu chão sumiu e foi assim mesmo, né? E de dali lá- virou uma chave. Virou uma chave. Aí começou. Aí eu fui em busca, fiz 11 cursos de formação. Nossa Porque eu não achava, e não tinha como saber. Eu só chegava, quando eu chegava lá que eu via flexão de coluna, não sei o quê. Eu falava, cadê aquele nome? Cadê aquele exercício? Aí eu olhava, falava, cara, não é Ah, que daí você usou aquela referência, você pegou aquilo. esse. Tudo, né? Sim. Que eu vi ali, Uhum. né? Não só de match, mas de tudo que eu vi. Falei, cadê aquilo que eu vi lá? E não E foi achava. na busca. Então fui na busca, né? E foi complicado. Tá, e hoje você considera que achou? Ou Oh! você ainda tá procurando? Não só Ou como você ensina, ou né? Não, mas É, assim, e mas foi compartilha. uma coisa ou foi várias coisas que você pegou e transformou numa coisa sua e fez sentido em Não. pedaços? Foi. Não, por muito tempo foi, né? Foi isso. Ia assim. pegando um pedaço Ia de cada pegando em coisa. workshops que eu fazia com pessoas que sabiam Pilates, até que eu cheguei numa formação, que eu não gosto de ficar citando nomes, Aham. enfim, Não, né? mas sim. Cheguei numa formação que realmente me mostrou isso, eu falei, que legal, Nossa, aqui é né? Até que, enfim, eu vi, conheci aquilo que eu tava buscando. Mas hoje você tem a formação da... Tem a sua, né, tem, Sandra? Tem, Sandra é do Instituto, Uhum. né? E que eu sempre digo assim, que todo mundo tem livre-arbítrio para fazer aquilo que quiser, trabalhar com o rótulo que quiser, contemporâneo, clássico, sei lá, né? Do jeito que você quiser, mas você tem o direito de aprender Pilates, aquilo que deixou. Legal, top.
Então, Muito assim, bom. depois que você aprender Pilates, você Daí pode tu escolher e inventa a fazer o tua que moda. você quiser. Se você quiser fazer ele embaixo da mesa, o problema é teu. Se você quiser fazer ele com bola, em cima do carro, no tecido, não sei aonde, né? Eu não trabalho assim, Sim. mas tudo bem, é a tua escolha. Você tá feliz assim? Você tá fazendo um bom trabalho? Você tem certeza do que você tá fazendo? Ok. Ah, Você tá legal. fazendo bem pro outro? É. Você tá tendo resultado? É, Você tá grande feliz? Né? Agora mesmo aqui em Floripa, né? Vim dar uma mentoria e tal, e o pessoal, muita gente que não conheceu o método, assim como eu lá atrás, ficaram meio desesperados e conversando e perguntando, e eu falei, gente, calma, relaxa, não joga fora tudo que você fez até hoje, tem valor. Tudo que eu fiz, de Pilates ou não, é a Sandra que existe hoje, que foi construída. Legal. Eu não posso jogar, rasgar e falar não valeu nada. Não valeu. Não, Olha aí, que até massa. Né? uma coisa que o Thiago fala muito, Não assim. posso fazer isso. Eu acho que essa maturidade, eu falo que eu não fiz 45 anos à toa, né? Faz a gente enxergar isso, assim, e saber, né? O mais difícil que eu acho, gente, foi a transição para os alunos. Chegar para os meus alunos, porque eu não Cada consigo. curso que você... Acontecia isso com você? Cada curso que você fazia, você Eu voltava não com uma moda, os consigo. alunos ficavam desesperados. Aí- Primeiro lá vem ela com uma moda nova. Não, e quando eu falei que eu ia mudar, e realmente eu ia fazer Pilates com eles de verdade, eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, sabe tudo aquilo que a gente fazia? Acabou. Nossa. E eles? Eu descobri isso, e vai ser assim. E eu tinha muito aluno. E eu tinha uma equipe já grande, como eu tenho hoje também. E eu tive que fazer a mesma coisa com a minha equipe. Aí que começou a ideia até de ensinar, porque eu tive que ensinar eles. Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso aí, o instituto surgiu daí. Surgiu da... Começou não, como uma nem escola de formação. Era Estúdio S, Tá. né? E o instituto mesmo faz pouco tempo. Legal. Mas aí começou Sabe? com essas... Lá em 2009, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu comecei a dar curso mesmo oficialmente. Antes eu dava curso para minha equipe. Por dificuldade de ter gente para formar. Para Mesma pra coisa, trabalhar, mesma coisa que nós. Coisa que eu. né? Para trabalhar, não Mesma tinha. realidade da Leve. Exato. E aí É. foi fazendo curso. Sim, E aí em 2000 e quando virou o instituto? 2009. 9. E aí expandiu, porque qual que é a mudança? Assim, quando vira instituto, o que muda? Como é que foi o plano? Mudou o plano de expansão? Mudou a visão de O que futuro? eu vejo? O que mudou? Né? Que eu não sou só eu. Entendi. E não tem como. Eu não sei vocês, mas eu imagino que a visão seja a mesma. Você é sozinha, Carol? Como que você faz? Você não tem uma equipe Não, por trás de tem você? Meu Deus. E que seríamos de nós Hoje, sem a não. nossa equipe, né? Sem, pra Não poder... seria nada. Não seria Não, nada. eles são Porque é que impossível. A movem. gente tem 4 finais de semana no mês, que às vezes tem feriado, tem isso, tem aquilo, a gente tem família. Eu tenho 2 filhos, tenho marido, tenho a casa, tenho o CNPP, tem, né? Hoje eu tenho uma agenda aqui dividida em 3, né? Que eu tive que mandar fazer para poder cuidar do pessoal, do instituto e do CNPP. Entendi. Né? Então não é fácil. Então eu acho que o principal é isso. Virou o quê? Deixou de ser uma coisa como o Robson fala, doméstica, caseira, Total. né? E passa a ser algo total Profissional e assim, sem medo de compartilhar com a equipe, sem querer que eu quero nossas profs que estão comigo, que me ajudam, que ministram um curso junto comigo, né? Os módulos, equipe. Essa é a diferença. Mas o estúdio, Trabalho em ele equipe. tá dentro do Ele instituto? está dentro do instituto. Ah, por isso que eu falei, É tem muito 3, parecido. faltou. Legal. Ele tá dentro do instituto. Interessante ainda. Ele tá Aí dentro, ele que legal. é uma parte do teu instituto. Exatamente. Olha que É uma bacana. parte. Muito bom. Então vamos falar desse terceiro braço aí da agenda, que é um assunto muito relevante. Esse projeto que a Carol mencionou no começo, que talvez seja um dos projetos mais relevantes hoje aí, um dos mais relevantes no Pilates no país. Conta para nós como é que foi a história do CNPP, o que é o CNPP, como é que surgiu, conta para nós aí. O CNPP surgiu de vários diálogos, assim, de várias conversas que a gente tinha. Eu tinha essa grande falta lá no meu estado, né, no Mato Grosso do Sul, de um Pilates e tal, o pessoal de lá, para sair de lá para grandes centros, fazer curso, eu trazia muitas pessoas, alguns nomes, né, e cada vez que a gente trazia alguém, a gente sempre leva para ficar amigos, né, sai para conversar, e o assunto era sempre o mesmo. Gente, o que está acontecendo com o Pilates no Brasil? A gente precisa regulamentar, criar alguma coisa. E não é só o Pilates, não é só o método, são equipamentos, são máquinas. É máquina que quebra, é gente que fica
paraplégico, porque quebrou o pescoço, porque caiu do Cadillac. Entendi. Tem de tudo, né? Ali entra nisso também. Entra nisso também. O CNPq é o De Conselho máquinas Nacional de Normas Padrão do Método Pilates. Legal. E aí a gente, de tanto conversar, né? O meu marido, que é advogado e tal, ele falava assim, gente, toda vez vocês caem, todas que vêm aqui, todos, né? Todas e todos, vocês falam, reclamam. O que adianta ficar só falando? A gente perde tempo, inclusive, de estar fazendo outra coisa, de estar falando sobre outro assunto. Já que vocês gostam tanto de falar, por que vocês não se unem e faz uma coisa que vai fazer realmente diferença? Daí a gente olhou pra ele. Tirar do papel e botar. Fala mais, interessante. Não, você tá louco. Ele falou, não, ou vamos parar com isso. Para de falar, vamos mudar de assunto. Sim, adianta ficar reclamando se você não faz nada. Falei. Né? Então, na verdade, por isso que a gente fala que ele foi o idealizador e ele não tinha um coração como a gente, porque a gente discute muito a alma da coisa, né? E aí ele vem com aquilo e fala assim, não, mas peraí, isso aqui entra com a razão e com a lei, e fala assim, peraí, vocês estão falando, exato. Aí a gente briga, a gente discute, a gente fica de mal, aí depois a gente volta, conversa, fala assim, tinha razão, né? E, então, assim, é aquilo que você falou, a gente não aprende na faculdade. É igual ser empreendedor, ser um empresário, ser um proprietário, você não aprende, né? Tá, e aí ele veio com o intuito, então, de padronizar, regulamentar, deixar tudo mais ou menos... Pilates, né? Legal. As pessoas têm como saber, né? Muita gente não sabe nem que Pilates tem um livro. Verdade. Escrever um livro, que existem os exercícios de mat originais, que existem os elders, que tem gente que está viva, como a Lolita, enfim, tem gente que não sabe nada e que ensina outros profissionais, que dá curso. Verdade. É uma realidade. É uma realidade. Utopia, então, assim, hoje, se você quer fazer educação física ou fisioterapia, você tem os órgãos aí que você pode entrar na internet e olhar, certo? Certo. Dentro do Pilates, as pessoas ficam perdidas. Elas vão pra onde? Para as redes sociais. Elas vão ver entendi. quem tem mais legal. like. Isso é bom, hein? Aquilo que elas acham lindo, e nem sempre aquilo que é lindo, para quem não conhece, para um leigo, é Pilates. Nem sempre aquilo ali poderia estar sendo ensinado como Pilates. Às vezes tinha que ter um outro nome, né? Tudo bem, você quer ensinar alguma coisa diferente que você criou, né? Tira o nome Pilates, porque o nome Pilates vende, né? Então tudo é Pilates. Pilates subterrâneo, no céu, no mar, no ar. Acrobático de tudo. Tira o nome Pilates. Pilates funcional. Pilates na água. Sim. Cross Pilates e por aí vai. Então, assim, eu acredito que Pilates é Pilates, né? Que nem eu falei, sem rótulo, né? Sem nada disso. É Pilates. Legal. Claro que tem as linhas. De onde veio, né? De que linha que você trabalha? De que elder vem? Isso é importante. Porque, assim, eu venho do meu pai e da minha mãe. Você também. Cada um de nós. Então, a sua escola, de que linha que ela vem? Porque tem que, no mínimo, ter algo assim. Há quantos anos você trabalha com crença, Pilates? uma linha de raciocínio, né? Você ensina Pilates original. Original, que eu quero dizer, os exercícios que vem da origem, Pilates, né? Que vem da origem, exato. Simples assim, né? E, então, assim, isso foi se construindo e a gente criou esse conselho que hoje a gente tem ali dentro pessoas de nome dentro do Pilates, né? Que ajudaram a construir o método no Brasil, em várias regiões. E a gente está construindo aí essas normas, elas estão sendo construídas agora, nesse momento. Legal. Enquanto a gente está aqui conversando, já tem algumas lá que já estão, né, que estão em andamento e várias coisas que estão sendo construídas. E é uma coisa que está crescendo muito, que as pessoas estão conhecendo aos poucos, né, mas que estão aderindo porque estão entendendo o que é o CNPq. Né? E qual é a ideia? Então o CNPq já existe, ele já está no papel, já funciona, tem um conselho lá, são os conselheiros, né? Você pega pessoas, referências do país no Pilates. Sim. E tem um site, cnpp.org.br, quem não conhece, entra lá, cnpp.org.br. Lá tem a história, tem como funciona, tudo. Tem o porquê, né? Eu acho que vocês vão abrir até para filiação, já tem filiação, já né? Tem filiação. Mas vão expandir para empresas, eu acho que já tem, mas... Já tem também, né? A gente vai começar uma divulgação um pouco maior agora, né? Para poder falar para todo mundo exatamente, mais ativa, né? Participativa. Porque é impressionante, assim, mesmo hoje em dia com rede social, com internet, a informação ficou muito mais acessível, ainda
isso não está em acesso para todo mundo. Sim, não tá. Às vezes aqueles mais likes lá tem mais acesso, Tem mais, tem muito mais retorno da mídia do que uma coisa que é um pouco mais séria, um trabalho uma coisa que é mais bem de formiguinha, fundamentada. vamos dizer assim. Né? mas Somos assim. nós, né? Uhum. É uma rede, essa grande rede, né? Que entende a importância, né, do CNPP, que vai divulgando. Mas já teve, vai já teve falando. encontros, né? Do Já CNPP. teve, assim, na verdade, como o CNPP ele é totalmente meritório, todo mundo que está ali dentro não ganha nada para estar lá, né? Então a gente também não é obrigado e também nunca vai ser obrigado. Ninguém vai ser obrigado a participar, né? Do conselho. Você vai querer participar, né? Não, eu quero porque me representa. E eu sei que se eu precisar, vai fazer por mim também, vai me defender e vai me dar, enfim, parâmetros e tudo mais, né? Então, a gente não tinha verba para falar vamos, porque não é para ser um evento, não é para ser algo meu, nem de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano, né? É o CNPP. Então, muitas vezes acontecia, vamos supor, o EPP. Aí, vamos supor, Carol ia fazer o EPP e ela falava assim, gente, vocês querem vir falar do CNPP aqui? A gente tem um espaço, tem uma sala que vai estar assim, assim. A gente fala, puxa, a gente quer. Aí a gente ia, porque não ia pagar para estar ali dentro. Então, nós tivemos ali duas possibilidades ano passado nesse formato. De se apresentar. De se apresentar, né? Que foi em São Paulo. E as pessoas poderem ir. E a gente falar um pouco mais para um número de gente razoável também, que estava interessado naquilo. Com representatividade no Pilates no Brasil inteiro. Então é uma coisa que a gente vem fazendo. Então deixa eu ver se eu entendi sobre o CNPP para esclarecer para as pessoas que estão vendo, que vão ouvir a gente. Hoje eu estava conversando com o Thiago sobre o que é o papel no meu ponto de vista, o papel do instrutor de Pilates, e o que eu estou entendendo do que você está me falando do que é o CNPP é uma coisa que está me deixando muito feliz, se for por esse lado. Eu vejo o instrutor de Pilates como uma profissão livre na hora ali que está a atuação, a pessoa tem, no meu ponto de vista, a cabeça dela tem que estar livre completamente de ego, de qualquer sentimento que é doação, é pro outro. O CNPP seria alguma coisa nesse aspecto, um conselho que foi criado para fazer com que os instrutores de Pilates ali tenham uma regulamentação, uma regulamentar a profissão de Pilates. Porque assim, não tem problema, a Sandra é profissional de educação física, mas é profissional de Pilates. Entendi. Eu posso ter quantas profissões eu quiser, né? Sim, lógico. Mas seguindo uma linha de seriedade ao que se aplica. Exato. E o que é Pilates, né? Então, Pilates é isso. Quem pode dar um curso de Pilates? Fulano assim, 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 assim. Empresa assim, assim, assim. Né? Ter regras mínimas, básicas, né? Não é regrinha, não é coisa chata, não é ir lá e ver burocratizar não é burocratizar, não é chegar lá e ver se tem tampa na lixeira do estúdio, porque é isso que fazem. Que é os conselhos, né? Se tem pia, se tem não sei o que, isso pra nós não interessa, né? É uma coisa que eu sempre falo, até falo, o cara eu me acho diz que é um fiscal. Como é que é ficha de evolução? É até um guia, um norte para a pessoa que está começando, por exemplo. Exato. O cara, o que eu preciso para fazer? Você vai procurar um curso, tem que ter isso aqui. Isso aí porque eu acho que é legal. E o consumidor também. Não, total, para o consumidor. O consumidor também, porque o consumidor está comprando muitas vezes também. gasto lebre. Exato. Né? Exato. Então eles também vão poder saber, peraí, o que é o... né? Inclusive, até o consumidor pode se associar, se filiar. Eu tenho alunos que são filiados ao CNPP. Legal. Que legal. Eles podem se filiar. O PMA também, né? O PMA é assim, né? Tem gente que se filia sem ser... não é mais NCPP lá, sei lá. Mas tem essa possibilidade também. Eu sempre falo que eu acho que é um sonho meu ver um dia um fiscal de Pilates. Que senta lá no estúdio e fala, vamos ver como que é o trabalho dessa pessoa em relação ao método. Porque não tem os fiscais de conselho hoje, eles fiscalizam outra coisa. Sim. Menos se a pessoa está realmente trabalhando com método. Sim. Não tem um fiscal para... porque o Pilates não é da educação física, não é da fisioterapia. Não é da físio, né? Não tá nem na lei originária deles, eles nem sabem o que é Pilates. Né? O pessoal que não sabe o que é Pilates. E o pessoal que está dentro do CNPP não só sabe como trabalha com isso, como vive isso. E Pilates é uma metodologia que existe por si. Não dá para ensinar Pilates em um final de semana, em 2, né? Verdade. Legal. Não dá, né? Muito bom. Muito tempo aprendendo, sentindo, evoluindo, né?
São várias coisas. Legal. Então, Sandra, conta para nós aí quais são os planos de futuro aí do Instituto, do CNPP, o que a gente pode esperar aí para os próximos anos, 2020, 2021, 2022. O que você pode contar também, mas... Sim. Assim, do Instituto, eu acho que hoje eu estou muito focada realmente no crescimento da minha equipe, porque Legal. Não é fácil. Treinar a equipe. Amadurecer a equipe. Olha só. Você tem pessoas com quanto tempo de casa lá? 7 anos. Nossa, bastante tempo. A média é essa ou tem uma rotatividade? Sempre tem, né? A gente que sai, a gente que entra. Tem um pouco. Não é legal. Sempre perde conhecimento, né? Sempre perde, é difícil. Mas assim, é um foco também que eu comecei a desenvolver de um tempo pra cá. Eu tive um período que eu tive uma certa aversão de querer ter uma equipe de novo. Sabe? Eu não... Um trauma. Rolou um trauma. Mas isso era falta de amadurecimento minha também. Porque eu não queria mexer com isso. Eu queria só dar pilates. Mas não tem como crescer se não tiver, né? Não tem. Aí eu aprendi, tá bom. E aprendi a gostar também, né? Tem que crescer. E tudo bem. Senão tinha que desistir mesmo. Tinha que ser só eu e acabou. Mas não dá, né? Não dá. Então hoje eu tenho uma outra mentalidade. Então, assim, em primeiro lugar, acho que é isso em relação ao Instituto. Tem gente que fala, você não quer crescer? Você não quer... Não sei, talvez. Já tenho bastante propostas de crescimento, de abrir um estúdio não sei aonde, um instituto, né? E não sei aonde, com o nome e tal. Fala, calma, peraí. Tá difícil fazer essa equipe aqui. Pô, deixa eu Porque senão a coisa, Deixa eu aproveitar começa, então né? esse gancho de a tua experiência como gestor, enfim. Qual que é o conselho que você dá para alguém que quer encontrar pessoas, que quer contratar? Tem alguma dica, algum conselho, algo que você pode falar, ó, começa por aí, pelo menos que serve para mim, enfim, o que você pode indicar? Para contratar. Para trazer gente boa, para contratar. Falando nisso, né, nessa mentoria aqui, o pessoal falou para mim assim, você acredita que aqui eu fui procurar uma menina que dá aula de Pilates, ela falou, eu fui procurar emprego para dar aula de Pilates e nunca me pediram nem o meu certificado de graduação e muito menos um certificado de Pilates. Nossa, nem de graduação, mas se bate uma fiscalização. Nem de graduação. Você é o quê? Eu sou fisioterapeuta. Mas tem um pref, beleza, mas não pediu. Acredita na boa fé da pessoa. Pilates nem perguntaram se eu tinha, de onde que eu vim, pra onde que eu vou, quem Olha que eu... só, que né? loucura. Então, assim, em primeiro lugar, quando eu vou procurar um profissional, em primeiro, pra mim, a paixão dele e o respeito que ele tem pelo outro. Olha aí, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Porque é isso que eu vejo na rotatividade dos instrutores que eu deixo de ter dentro do estúdio, dentro do instituto. É a primeira coisa. Quando eu vejo que o meu professor, ele não tá nem aí. Se o teu aluno não vem hoje, se o meu aluno deu 15, porque lá no estúdio a gente tem regulamento, deu 20 minutos, eles sabem que nem vem. Não vem porque não vai entrar na aula, né? É até 20 minutos no máximo. E mesmo assim não vai ultrapassar o horário, aquela coisa que a gente já sabe, tá? Eu já olho, a minha secretária já vem, eu falo, e aí, cadê a fulana? Não veio e tal. Manda uma mensagem agora pra ela, o que aconteceu? Por que ela não veio? Ela avisou que não vinha? Não. Então pergunta o que aconteceu. E eu termino a minha aula, eu vou mandar um WhatsApp, o que aconteceu com você? Então, assim, pra mim, a pessoa que tá preocupada com quanto ela vai ganhar, mas ela não tá preocupada com o outro, pra mim não serve. E como é que você mede isso, cara? Fácil. Sério, me no conta primeiro aí. mês você já vê. Já vê, olha aí. Eu falo que se deu 3 meses, aí ele fica. Entendi. O instrutor fica. E é baseado nisso, nessa tipo, esse comprometimento feedback. com a pessoa, e assim, com o outro. E aí? Me fala dos teus alunos, né? Como é que tá e tal? E como que é mesmo? Não sabe o nome. Eu já mando nem volta. Não se cria, né? Não se cria. Legal. Boa dica, nossa. Nem volta. Eu falo assim, não, beleza. Aí quando que eu venho, olha, eu entro em contato com você. É pra não dizer, não vem. Nunca mais, né? Legal, olha só, sabe? interessante. É o cuidado com o outro. Porque o cliente da gente, ele não quer ser mais um. É verdade. Total. Senão você vai ser mais um no mercado. Porque os nossos instrutores querem ganhar bem. Eu também quero que eles ganhem bem. Muito mais do que eu. Outro dia eu tava falando, muitos ganham mais do que eu. Certamente. Né? Se eu trabalhasse ali só, eu dou aula ainda, né? Dou aula 2 vezes. Eu falo ainda porque eu tenho amigas que já não dão mais aula. Sim. Né? Então eu ainda dou aula 2 vezes por semana, que é o que eu consigo para poder administrar e fazer todo o resto, né? E dar curso no final de semana e tudo mais. Mas a dificuldade que eu vejo é essa, assim, né? De conseguir um profissional que não queira só o salário, que ele realmente se preocupe
em ter o aluno e saber como é que tá esse Muito aluno. bom. É o papel, né? É o papel, que é o que eu faço. Foi Sim. assim que eu cresci, foi assim que eu tenho aluno há 16 anos comigo. Interessante. E que não Total, larga, total, bem né? isso, viu? Muito bom, legal. Eu acho que é Aquilo por lá. aí. Com paixão, galera, Lei. E agora voltando, desculpa, eu sei que eu cortei, mas é que eu achei muito interessante a questão da contratação, que eu acho que é uma dor muito forte para qualquer empresa. É. E o CNPP, quais são os projetos, como é que está o futuro do CNPP aí, como é que conta para nós, o que a gente pode Eu esperar para o CNPP? acredito que o CNPP esse ano de 2019 ainda, né? Tá quase no fim, mas eu acredito que esse ano a gente ainda vai ter boas surpresas. Ah, legal. Que bom. Ah, Em Importante. relação a Que exatamente isso que eu falei agora. Vai ser bom. Tá? Legal. Não tenho dúvida disso. Muito bom. Que legal. Bom. E agora chegou a hora do nosso quadro Pergunte pra Carol. Nosso entrevistado faz uma pergunta pra Carol e a Sandra vai fazer a pergunta pra Carol. Pergunta pra Carol, Sandra. Ô, Carol, em quem você se inspira hoje? Uau! Nossa! Cada vez vem perguntas melhores nesses quadros aí. Porque a gente sempre tem inspirações, Sim. né? E são Tem, cíclicas. são. Não são? São A cada cíclicas. momento. Olha aí que legal. É? Massa. Olha, eu tenho várias inspirações. Mas no momento, hoje, pelo que eu tô vivendo, pelas coisas que eu tenho estudado, pelas coisas que eu tenho lido, que vão além do método, que tem muito uma questão de empatia, tem uma questão mais de amor, de entrega. Hoje eu acho que talvez a minha maior inspiração, não só no Pilates, mas com outras áreas da minha vida, seja a Cássia Frade. Hoje, Eu acho não que é- conheço ela pessoalmente. Nossa, tem que conhecer. Não ela, conheço muito pessoalmente. bom. Tem que A conhecer. gente conversa bastante por WhatsApp, ela tá no Ela é CNPP, um ser de né? luz, ela. Ela e a é, gente não se conhece pessoalmente. foi um presente que a vida me deu, que o Pilates, Que o Pilates me deu. deu, né? Muito feliz. Eu tenho Legal. eu tenho um amor de irmã por ela, assim. Que bacana. Muito. Legal. E tenho outras inspirações também. Talvez tem um lado de inspiração, de admiração e de compreensão também pela Lolita, né? Que a experiência que a gente viveu lá foi uma coisa única, que de amadurecimento pessoal, inclusive. E eu entendo hoje, depois de 2 anos que acabou tudo, hoje eu entendo, eu consigo ver, entender, compreender muito melhor a postura dela com a gente do que na época que eu tava lá, por exemplo, né? Que tava intenso, vivendo Sim. a parada. Sim. Hoje eu entendo O meu muito marido, mais. às vezes ele fala assim, você tem que ser mais dura com os alunos de curso. Eu falo, tem que ser meio lolita? Ontem ainda em Cascavel eu peguei e falei, agora mudou, agora já não é a Carol coração, agora já entrou Né? outra Carol aqui. E aí eu tava conversando com ele sobre isso e é importante isso aí, realmente, né? tem. E realmente, a gente tem que se espelhar na nossa mestra, né? E mal Numa bem, delas, são né? 85 anos ali, né? Que alguma coisa tem pra gente. Tem tá que aprendendo, respeitar, né? Isso Não é dá real. pra verdade. Então eu honro muito Sim. isso, Taronha que tem honra. mas de que tem um contato mais próximo, assim, diálogo, tudo hoje é a Cássia. E vamos promover esse encontro, Que né? legal, Por Uau. favor. Ah. Cássia Frade Esse- não passa despercebida na Terra, não. Esse foi o quadro Pergunte pra Carol. Agora voltando aqui com a Sandra. Sandra, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é meio filosófica, mas eu gosto de trazer. Qual que é o futuro do Pilates, na tua opinião? Como é que você vê o Pilates no futuro? 5, 10, 15, 20, 30 anos? Fala pra nós. Meus amigos falam que eu sou a pessoa mais otimista que eles conhecem. Com relação a isso? Né? E com relação... Ah, não, em otimista de forma em geral. tudo. Tá, Tanto tá, que tá. quando falaram Entendi. que eu ia morrer em 3 meses, eu falei, Verdade. oi? Então Não tá, vou. também. Né? E tá. Entendi, Então, entendi. assim, em relação ao Pilates, eu sei que tem gente que fala assim, você tá louca, isso não vai mudar nunca, né? Mas eu acredito que sim. Eu vejo o Pilates num patamar de muita igualdade, sem egos e sem essa coisa do meu Pilates é X, o meu é Y, o meu é Z, né? Num nível mais de igualdade e sem essa coisa de eu ter o conhecimento e não compartilhar. Olha aí. De um grande compartilhamento, né? Que é o que a gente faz. Com certeza. A gente podia ter aprendido Não com a tem mais Lolita como, e aham. etc. E ter guardado pra gente. Nunca acabou, mais a gente não fala. precisava estar dando curso. Não Verdade. existe, não A gente tem ficava como isso pra nós mais. e acabou. E vamos trabalhar e dar aula e formar nossa equipe e crescer e fazer outras coisas e não ensinar pra ninguém, né?
Então eu vejo um grande compartilhamento e uma grande igualdade, assim. Eu vejo assim, é isso que eu busco, essa é a minha visão. Pode ser meio utópica para muita gente, os efeitos, mas é assim que eu entro muito nessa viagem, às vezes pode ser viagem, mas os efeitos da tecnologia, você acha que a tecnologia pode vir ajudar, agregar? Nossa, o que é a tecnologia? E a gente não tem como ficar atrás, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. É verdade. E se a gente ficar para trás, a gente não vai conseguir fazer esse grande É uma forma de trazer o Pilates, né? É compartilhamento. Eu sempre falo assim, tem gente que fala para mim, Sandra, eu recebo diariamente, acho que até por conta do CNPP, absurdos às vezes feito com Pilates, né? Foto, vídeo, eu nem abro. Eu falo assim para a pessoa, posso te dar um conselho? Pode, claro. Faz o teu. Fala o que é bom, que é isso que eu faço no meu. Exatamente. Porque assim que a gente vai mostrar para as outras pessoas, para o cliente, para quem, seja quem for, o aluno, para quem consome Pilates, o que é Pilates. Uau. Porque eu vou perder tempo, me irrita, me estressa, eu fico chateada, eu fico triste, às vezes eu até gosto da pessoa, e quando eu vejo aquilo, eu já misturo a pessoa com o que ela tá fazendo. Com certeza. E aí eu não quero ver, eu nem abro mais, né? Legal. E eu falo assim, vamos fazer o nosso? Eu faço o meu, você não faz o teu, Carol? E a gente põe lá o que a gente usar a tecnologia a favor, né? E a tecnologia é tudo, na minha opinião, a gente não tem como escapar. E temos que entrar nessa. Quem quiser. E eu tenho que correr muito atrás, que eu sou a mais velha da turma aí. Ai. É sim. Não, mas a idade não tá. A idade tá aqui, ó. Você é uma pessoa ligada, uma pessoa que tá ligada nas coisas que eu sei. Quem não quiser entrar nessa de tá fadado a nada. Vai ficar pra trás. Vai acabar. Vai ser extinto. Uau, muito na minha bom. opinião. Não tem outra. Show de bola, sensacional. E chegando à reta final aqui do nosso Café com Pilates, a nossa última pergunta derradeira, Carol, qual que é a pergunta para a Sandra? Sandra, que conselho você daria para a Sandra de 20 anos de idade? Uau, ai, meu Deus. Seu eu de 20 anos. Né? Foi semana passada. Faz pouco tempo. Dia 14 eu fiz 45. Mas tá bem, hein, Sandra? 20 anos, eu tive o Rian com 21, meu filho tem 24, a Raíssa tem 29, tem 19, peraí. 20 anos eu nem tinha ele ainda, né? Seria de calma, tudo bem você não ter certeza de nada. Uau. Tudo bem, porque eu fui fazer educação física, eu tinha 26 anos, o Rian tinha 25. Olha, a Carol fez mais tarde também. O Rian tinha 5 anos, porque eu queria fazer outra coisa antes. Aliás, eu queria fazer várias, então eu não sabia o que eu queria. Aí eu larguei tudo e casei com 17. Então eu diria pra ela assim, calma, respira, tá tudo bem você não saber o que você quer, se acalme, legal. Né? Respira, o mundo não vai acabar amanhã e vai dar tudo certo. Seja lá o que for que você escolher. Que é o que eu falo pros meus filhos hoje. Olha principalmente para minha filha de 19. Ela tem essa ânsia. Ela tem 19 anos e eu falo para ela, esquece, faz aquilo que você... A Carol conheceu a Raíssa, né? Lá na Loreta. E ela é amante da música, é o que ela gosta. Maravilhosamente. Né? Eu sou suspeita, a Carol ouviu. E é isso que ela quer, e é isso que ela vai fazer fora do Brasil. Uau. Então ela não vai fazer faculdade. Eu falei para ela, ótimo, é isso aí, vai ser feliz, porque a vida que a gente vive é essa agora, hoje. Né? Eu não quero que... Não, tem que cumprir tabela, tem que fazer... Eu tenho uma opinião formada com relação à faculdade, muito bem. Isso é... Show. Nossa... Tá na frente. Parabéns, você fala que você tem mais velha, mas você tá na frente de muito novinha aí, hein, Sandra? Mas eu sou muito criticada por isso. Você tá na frente de muito... Mas todo mundo é... Sim, você não pensa no futuro do seu filho. Eu falo, justamente por isso. No futuro a gente participa da mentoria do Érico Rocha, né, em comum. E uma coisa que ele falou, não sei em que momento, mas ele fala, e uma coisa que me marcou muito é que falar mal de você vão falar de qualquer jeito. Vão continuar falando, você gravando, não gravando, fazendo filme, não fazendo podcast, não fazendo. Vão falar mal de você. Vão sempre vai começar. E eu quero fazer sobre essa questão da doença autoimune, dessa é nessa vibe aí que eu quero ir. Muito legal. Eu tenho que ajudar muita gente. Talvez seja legal a tua missão, né? Total. Sensacional. Sandra, muito obrigado. Foi um prazer, foi sensacional. Foi sensacional. Foi demais. Esse foi a nossa edição do Café com Pilates com Sandra Ribeiro. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, Seja bem-vinda, volte sempre. E esse foi o Café com Pilates. Obrigada. Um abraço.